Livro David Wilkerson exorta a igreja, um chamado à obediência e à humildade. Tópico 1. Por que sofrem os justos? Um médico amigo muito querido contou-me certa vez como Deus o matriculou na escola da simpatia. Ele quase já não era capaz de colocar-se no lugar das pessoas que se queixavam de dor, isto é, tinha pouca empatia com elas. Em realidade, de tanto verem e ouvirem referências à dor, a miúde os médicos se tornam como que imunes a ela. Ele não conseguia entender por que os pacientes com cálculos renais, por exemplo, gritavam de dor. Dizia: a coisa não deve ser assim tão ruim. Elas devem estar fingindo um pouco. Talvez é para conseguir medicação. Como poderia alguém sofrer tanto assim? Até que um dia acordou com pedras nos rins. A dor era exatamente como diziam. Ele necessitava de medicação para poder suportá-la. Era terrível. Hoje, meu amigo médico tem verdadeira empatia com a dor dos seus pacientes. Leia alguma das cartas que a minha esposa Green recebe de mulheres que sofreram mastectomias, ablação do seio ou que fazem exames gerais por causa de tumores no seio. Sabe que Green sofreu 5 operações de câncer. Sua mastectomia ocorreu por volta de 1980. Elas clamam por simpatia e esperança. Green guarda alguma dessas cartas como se fosse um tesouro. Para ela, essas mulheres aflitas são como estudantes do sofrimento. Há longo tempo que ela frequenta a escola da empatia de Deus. Passou por sofrimento e dor e agora pode oferecer consolo, esperança e força. Green conhece a agonia de acordar com ataduras e sentir-se desfigurada. Existe uma escola da empatia do Espírito Santo. Nela estão matriculados santos que foram provados, que passaram por grandes sofrimentos, foram atirados de um lado para o outro, tentados, provados, maltratados. A Bíblia fala de uma comunhão dos seus sofrimentos, sofrimentos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. É uma comunhão de sofrimento compartilhados, provações profundas, misteriosas, inimagináveis. Jesus é o fundador dessa escola e determinou o currículo. Ele provou que é possível passar por tudo isso, suportá-lo e o diplomar-se como vencedor. Não recebemos nossos diplomas até que nós também sejamos glorificados. Jesus sofreu angústia mental e física, foi rejeitado, escarnecido, suspeitaram dele, foi submetido a abusos físicos, riram dele, sabia o que era ser solitário, faminto, pobre, odiado, caluniado e também o que era sofrer vexame e ser alvo de piadas. Ele foi chamado de mentiroso, disseram que a sua vida era uma fraude, um falso profeta. Foi humilhado, sua própria família o interpretou mal, seus amigos de maior confiança perderam a fé nele, seus próprios discípulos o abandonaram e fugiram, um deles até chegou a negar que o conhecia. Finalmente, cuspiram nele, escarneceram dele e o assassinaram. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Atos capítulo 3, versículo 18. Jesus simpatiza com todas as nossas mágoas e sofrimentos, porque ele próprio passou por tudo isso, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Meu objetivo na transmissão desta mensagem é advertir o leitor a não deixar-se afligir pela dificuldade e sofrimento em sua própria vida ou por aquilo que vê na vida de muitas pessoas piedosas que vivem ao seu redor. Talvez você ame a Jesus agora mais do que antes e não entende por que está passando por provações e mágoas, mas pode estar bem seguro de que Deus tem um propósito divino por trás de cada provação, por trás de cada sofrimento que você esteja enfrentando neste exato momento. Paulo preocupava muito em que os cristãos não ficassem perturbados pelo sofrimento que viam na própria vida do apóstolo. Sabia que sua vida era um espetáculo público, um aquário. Os judeus acreditavam que se Deus se agradasse de uma pessoa, ela seria sempre abençoada e nunca sofreria. Paulo não queria que os convertidos ficassem confusos ao ver que todos aqueles problemas que se aglomeravam-se em torno dele. Poucos homens sofreram mais do que Paulo. Lembre-se do que Ananias profetizou a respeito de Paulo imediatamente após a sua conversão. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16.
As notícias dos grandes sofrimentos de Paulo divulgaram-se por todas as igrejas. Muitos convertidos e os mestres judaizantes ainda mantinham as suas tradições dos judeus, segundo as quais todo sofrimento é sinal de desagrado de Deus. Deste modo, Paulo envia Timóteo à igreja de Tessalônica, dizendo: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu a vós o sabeis. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 e 4. Também ele diz ao Efésios: portanto, peço-vos que não desfaleçais. Efésios, capítulo 3, versículo 13. A Bíblia avisa-nos com antecedência que os piedosos em Cristo sofrerão. Não deveríamos ficar surpresos quando sofremos. Não me importa se alguns mestres, ou pastores, ou evangelistas tenham dito que os santos que confiam, se tiverem fé correta, não têm de sofrer. A palavra de Deus diz o contrário. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33. A palavra aqui traduzida por aflição é a palavra grega tríplice, que significa tribulação, angústia, carga, perseguição, perturbação. Jesus preveniu-nos de que, nos últimos dias, sobrevirão sobre nós grandes dificuldades. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 24, versículo 9. Ouço tantos disparates em pregações como, por exemplo, os Estados Unidos estão voltando para Deus porque é a nação que está evangelizando o mundo, ou que é a nação que sustenta Israel. A minha Bíblia diz que todas as nações perseguirão verdadeiramente os crentes. Todas as nações trarão tribulações sobre os que amam a Jesus. Paulo disse às igrejas: continuamos a adverti-los com antecedência de que vamos sofrer perseguições. Jesus preveniu-nos de que se aproxima uma onda de perseguição, sofrimento e tribulação até a morte. Algumas pessoas dizem que isso não pode acontecer nos Estados Unidos, mas hoje os homossexuais têm direitos garantidos pela Constituição de praticar o seu pecado. 500 mil marcharam pelas ruas de Nova York. Não podia acontecer. No obstante, o Congresso vai aprovar leis contra a exposição dos portadores de HIV, a primeira enfermidade, praga, protegida por leis de privatividade com cobertura constitucional. Paulo andou por toda parte advertindo os crentes de que eles experimentariam sofrimento pessoais, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Outra vez, a palavra grega que Paulo emprega aqui para tribulação é a mesma que Jesus empregou acima, significando angústia, cargas, perseguições e aflições. Paulo disse: e na verdade todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Os piedosos entrarão no reino, não sem sofrimento, sem doença, sem dor. Pelo contrário, entrarão através de muita angústia, muita perseguição, muitas opressões e muitas aflições. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: de maneira que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Jesus adverte acerca de certo tipo de crente que tropeça e cai quando surge dificuldades. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e o recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus capítulo 13, versículo 21. Este é o cristão transigente, que de repente é exposto à verdadeira palavra de Deus. Num certo instante, ele é despertado possuindo uma nova alegria. Diz, então, foi justamente isso que eu andei buscando. Está transformando a minha vida, é maravilhoso. E vai por toda parte, como um caixeiro viajante proclamando esta nova verdade e dizendo a todos: vocês devem vir comigo, em minha igreja anunciam a verdade. Ele parece estar feliz e crescendo, mas há um coração duro, empedernido, que ainda não foi quebrantado. Então Deus permite que venha angústia, dor, sofrimento, mágoa, rejeição, e isso
Ele não pode entender. Acontecimentos assim não estavam em seus cálculos. Ele diz: eu tenho tentado, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu já não sou o que era. Então, por que tudo isso está acontecendo a mim? A palavra de Deus está operando nele, mas fica impaciente. A palavra da verdade o escandaliza. Ele vê pessoas piedosas sofrendo e isso não lhe parece direito. Assim ele tropeça no problema, entrega os pontos e cai. Membros da igreja de Times Square têm vindo a mim, depois de ouvir dizer que Green esteve terrivelmente enferma por quase 3 semanas, e me dizem: Irmão David, eu não entendo. Ela é tão meiga e atenciosa, não vive em pecado, por que ela está sofrendo tanto? Faint, irmã de minha secretária, deu seus últimos 25 anos ajudando as crianças do gueto. Ela era uma discípula de Jesus Cristo, piedosa, atenciosa, humilde, que fazia tudo quanto lhe ordenava fazer. Faleceu há pouco tempo, consumida por câncer nos ossos. Enquanto eu orava por ela, pouco antes de sua morte, senti Jesus tomá-la pela mão direita e conduzi-la a pastagens tranquilas e verdejantes. Alguns ficam escandalizados, confusos, mas Davi disse: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116, 15. Preciosa, na língua hebraica, significa valiosa, necessária. Significa que ele necessita deles, que a morte deles é necessária ao propósito divino eterno. Paulo disse com intrepidez: para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele prossegue e diz: sem serdes intimidados pelo adversário, isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 28. O que ele está dizendo é que o sofrimento ou até mesmo a morte de uma alma piedosa para o mundo é um sinal de perda, de ruína ou de desastre, mas para os que conhecem a Deus é total livramento pela vida ou pela morte. Está se dizendo aos cristãos que não é da vontade de Deus que os crentes sofram, mas o que foi que os apóstolos pregaram? Pedro disse: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. O que Pedro diz é o seguinte: basta que vocês saibam que Deus é fiel e que Ele não permitirá que vocês sofram mais do que podem. Dará uma via de escape, de modo que possam suportar o sofrimento. Encomende a Ele a guarda do seu corpo e da sua alma. Os apóstolos não pregaram o tipo de evangelho e dolor que está sendo pregado hoje. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5:10. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Paulo disse que por causa de Jesus, sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sofrem os cristãos? Não era Paulo um homem piedoso? Ouço o que ele diz: em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. Através de toda a sua dor e sofrimento, Paulo podia dizer triunfante: para mim, tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que
que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. O propósito do sofrimento é produzir consoladores para o corpo de Cristo. Através da escola do sofrimento, Deus está treinando simpatizantes que foram provados no fogo e se comprovaram fiéis a Ele. Deus vê as grandes tribulações que a igreja tem pela frente, sofrimentos incríveis, além do que se possa descrever, grande e aflitiva perseguição, e ele não vai ser apanhado de surpresa sem testemunhas provadas e verdadeiras nestes últimos tempos. Talvez algum leitor não saiba ou não entenda por que tem passado por provações tão profundas. A situação chegou a ser tão difícil que você quase desistiu. Mas o Consolador veio e firmou seus passos. Você esteve na escola da empatia, tendo o Espírito Santo por mestre, porque Deus tem um ministério de consolo para você exercer. Foram-lhe ensinados, talvez ainda lhe estejam sendo ensinados, grandes lições. Tudo para que você possa trazer esperança e consolação a outros que estão começando a entrar por este mesmo fogo. Sabemos que o Espírito Santo é nosso Consolador, mas por que ele vem a nós em nossa tristeza profunda? Porque ele fortalece, ajuda e eleva o nosso espírito, para que também possamos consolar os que estiverem em algumas tribulações, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, pois somos as aflições de Cristo como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 5. Paulo deixa claro que a alguns é permitido suportar muita aflição, não apenas para o seu próprio aprendizado, mas para beneficiar e ensinar a outros. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6 a 7. Quem há entre nós que possa olhar para o que uma pessoa enfrenta e dizer: isso confortará, abençoará e salvará a outros que passarão pela mesma situação? É tão difícil crer e aceitar, mas a palavra de Deus declara: a tribulação produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. Hoje, a igreja deve contar com pessoas que não foram ofendidas ou destruídas por seus próprios sofrimentos. Pessoas que não estão desanimadas, abatidas, cheias de dúvidas, mas apegando-se ao amor de Deus, provando que Ele é fiel em todas as coisas. Pacientes, resistentes, fortes na fé. Elas devem servir de exemplos aos fracos, ser uma fonte de verdadeiro conforto e consolação. É tão fácil para os que não têm sofrido proferir palavras sem significado, vazias, procurando com elas dar conselho. Mas, a não ser que eles tenham morrido para o eu, morrido para a sabedoria humana, morrido para doutrinas não provadas, não podem produzir vida. De outro modo, não teria verdadeiro conforto ou esperança a oferecer. Você deve decidir se permitirá que seus sofrimentos o preparem e fortaleça ou destrua. E já vos esquecestes da exortação que vos admoestas como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanimais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que o filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como lhe bem parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercidos. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado.
Segue a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículo 15 ao 15. Tudo compete a você. Ou você permite que seu sofrimento se torne uma escola de empatia para ajudar os outros, ou ele se tornará uma escola de morte que destruirá você e contaminará muitos outros que recorrerem a você. Algumas pessoas que leem essas palavras podem estar agora suportando grandes sofrimentos. Creio que é porque você está sendo disciplinado pelo Senhor. Ele o está corrigindo com grande amor, tentando abrandar o seu coração para produzir a santidade divina em você, quebrar sua vontade obstinada, mas ainda que seu sofrimento seja resultado de disciplina, Deus diz que é para o seu aproveitamento e depois produzirá fruto pacífico de justiça se você estiver disposto a ser treinado por ele. Se uma raiz de amargura brotar, ela destruirá e contaminará. Há, porém, um meio de arrancar essa raiz, de deter a contaminação. Encoraje-se no Senhor. Levantai as vossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Este é um chamado para que você desperte, livre-se da apatia, volte a servir a Deus e nele confiar, que prossiga em linha reta e seja curado. Do contrário, se instalará a apostasia total. Livre-se de todo pensamento de desestímulo, traga em cativeiro todo pensamento que vise abrandar sua total obediência ao Senhor. Não é a aflição ou sofrimento em si mesmo que nos ensina. Muitas pessoas boas nada têm aprendido em suas dificuldades. Algumas têm até perdido terreno com Deus. Antes é o sofrimento entendido e a aflição aceita como procedentes da mão do Senhor. A mente natural irrita-se e fica deprimida por qualquer tipo de sofrimento e aflição. Assim, a menos que entendamos que Deus o permite e tem um propósito de treinamento nisso tudo, o sofrimento e a aflição só impedirão o crescimento espiritual. Davi disse, no dia da minha angústia, busquei o Senhor. Salmo 77, versículo 2. Essa é a finalidade, separar-nos do amor deste mundo e levar-nos a Jesus para receber a ajuda. Davi disse também, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda tua palavra. Salmo 119, Salmo 119, 67. Deus conhece a você e a mim. Ele permite que nos venham aflições, dizendo, você é o tipo de pessoa que se esquece de mim. Quando os tempos não são favoráveis. Negligencia-me quando tudo vai bem, e eu o amo demais para perdê-lo para o diabo. Eu o despertarei por meio da aflição, para lembrar como a vida é breve e fazer que você dependa de mim. Deixe-me dar-lhe alguns bons argumentos para usá-los contra o diabo. Cristo sofreu imensamente na carne e ele era perfeito. Paulo e todos os nossos pais da igreja sofreram grandes aflições e Deus os amava sobremaneira. Em vez de o sofrimento ser sinal de desagrado de Deus, é um sinal de que você é filho a quem ele ama e disciplina. Toda aflição tem uma mira, meu benefício e crescimento espiritual, e serve para equipar-me com a simpatia que outros precisarão quando se acharem em necessidade. A situação pode ser aflitiva e dolorosa. Posso chorar em sentir dor, mas depois, se eu aprendê-la, produzirá o fruto da santidade. Deus prometeu-nos um dia de livramento de todas as nossas aflições. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, versículo 19. A palavra hebraica aqui traduzida por aflições é que significa mal, calamidade, angústia, dano, tristeza, tribulação, perversidade. Isso cobre praticamente tudo quanto poderia acontecer a um ser humano. Essas aflições são muitas e são para os justos. É a palavra de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Salmos 34, 17. Livrar aqui significa arrebatar, puxar para fora, resgatar.
Deus livra quando a sua vontade é realizada. Como é que o Senhor livra os que clamam a Ele? É certo que ninguém duvida de que Deus pode deter todo o sofrimento, toda a nossa dor, toda a nossa aflição, apenas proferindo uma palavra. Ele poderia enviar uma legião de anjos, um exército dos céus. Sabemos que já há um anjo acompanhando ao redor de cada um de nós que cremos, mas um Deus todo sábio não nos deixaria sozinho na fornalha, caminharia conosco e sentiria pesar se nós o deixássemos. Ele não nos abandonaria antes de realizar a sua vontade. Do contrário, tudo teria sido em vão. Ele não nos poupa por nosso choro. Paulo fala de sermos entregues à morte, de sorte que possa surgir a vida. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. É aqui onde temos confundido o significado de livramento. Nem sempre somos libertados pelo afrouxar do sofrimento, mas às vezes por sua intensificação, de sorte que Deus possa apressar nossa libertação através de nossa morte, na nossa morte frente a este mundo. Somos libertos quando morremos para a carne. Vou ler de novo essa frase. Nem sempre somos libertados pelo afrouxar do sofrimento, mas às vezes por sua intensificação, de sorte que Deus possa apressar nossa libertação através de nossa morte frente a este mundo. Somos libertos quando morremos para a carne. Você clamou a Deus por livramento? Tribulação aumentou em vez de diminuir? As coisas estão piorando e nem não está melhorando? Regozije-se, você está prestes a ser entregue à morte. Está pronto a perder toda a sua luta, próximo de morrer para a sua vontade. O livramento não se efetua através da resignação, mas mediante a ressurreição. Davi disse: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Salmos 22:4. Ele está falando aqui de Israel junto ao Mar Vermelho, com um exército de Faraó vindo atrás deles. Como foi que Deus o livrou? Suprimindo o problema? Não, enquanto eles não entraram no Mar Vermelho, não houve livramento. Este é o tipo de morrer para o mundo. Jesus tornou-se o nosso libertador ao ser primeiro a entregar a morte, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Não constituiu bom testemunho poder dizer: Deus me deu fé especial. Falei a palavra, e todas as minhas aflições e sofrimentos tiveram um paradeiro. Louvado seja Deus, porque estou livre de toda dor e aflição. É melhor poder dizer: não importa o que está pela frente, não importa qual aprovação ou aflição, Deus tem se mostrado fiel. Da morte, ele produziu vida. Nenhuma dessas aflições pode mudar-me agora. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Glórias a Deus.